agradecer também por esses momentos, porque em todos eles o Senhor se fez presente. Foi o Senhor que nos ajudou, que nos fortaleceu, que nos deu ânimo, que nos deu todo dia esperança. É o Senhor que traz à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Foi Ele que renovou as nossas forças, é Ele que está no nosso deitar, no nosso levantar. É por Ele que as misericórdias são renovadas. Por elas é o fato da gente não ser consumidos. E também nós temos que reconhecer e agradecer ao Senhor, porque não há vitória sem luta. Não há conquista sem a gente lutar, não é? E com o coração cheio de gratidão, assim, eu não sei o que você passou por esse ano, não é? Batalhas, dificuldades se levantam todos os dias, todos os dias, todos os dias. Mas antes dela se levantar, nós temos um Deus grande, que antes mesmo da gente ir pedir a Ele, Ele já sabe de tudo que a gente precisa e já está ao nosso socorro. Nós temos um intercessor diante do Pai, que intercede por nós. E nós temos o Espírito Santo, que muitas vezes, em meio às dificuldades, quando a gente não consegue nem orar, Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Amém? Senhor, eu quero te agradecer nesse momento por cada luta, cada dificuldade, cada batalha, Pai. Porque nós temos a certeza e a confiança e a plena convicção que em meio a elas todas o Senhor estava presente. O Senhor estava nos ajudando, o Senhor estava nos fortalecendo, o Senhor estava nos dando a direção, o Senhor estava nos orientando, o Senhor estava com o Teu Espírito Santo falando aos nossos corações, nos dando força, nos fortalecendo, nos abraçando, muitas vezes carregando no seu colo, nos seus braços. O Senhor se fez presente em todas as lutas, em todas as batalhas, em todas as dificuldades, e eu rendo graças e louvores a Ti, Senhor, porque foi em meio a elas que cada dia o Senhor nos dá a oportunidade de crescermos mais, de amadurecermos, de estarmos mais diante de Ti, mais perto de Ti, Pai. Muito obrigado, Pai. Independente da circunstância, das dificuldades, do motivo que foi que nós passamos, Pai, nós estamos com o coração cheio de gratidão, de louvor, de adoração, de exaltação a Ti, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor irá fazer em nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. Amém, meu irmão? Nós podemos nos assentar. Glória a Deus por esse tempo, né? A irmã Silvana falou comigo antes de iniciarmos o culto, desse desejo de ter um tempo de oração apenas voltado para agradecer ao Senhor. Eu disse, minha irmã, que maravilha, que coisa boa, a gente deve ter mais momentos assim sempre, em que nós agradecemos ao Senhor por aquilo que Ele tem feito. Queridos, nós vamos seguir com aquilo que nós temos trabalhado nos nossos cultos de quarta-feira. Muita coisa vai ficar para o ano que vem, né? Hoje é o nosso último culto, né, com esse formato que nós temos na quarta-feira, efetivamente falando. E nós vamos hoje dar continuidade àquilo que nós temos trabalhado no nosso manual, né? Como vivem os nazarenos é o tema daquilo que a gente está trabalhando ao longo dessas últimas semanas. E hoje nós temos como objetivo começar a responder
o que todo nazareno deve evitar. Infelizmente nós não estamos hoje com a projeção. Eu vou fazer a leitura, como a gente tem sempre feito a leitura, do texto do nosso pacto e fazer alguns comentários. Então, na primeira parte do nosso estudo, nós trabalhamos ali a parte do pacto de caráter cristão, que está na página 26 e 27 do nosso manual, aquilo que o cristão deve fazer, aquilo que o cristão que deve fazer parte da atitude de um crente nazareno. Claro, e a gente sempre frisa isso, nós não estamos falando só daquilo que a palavra de Deus espera dos nazarenos. Todo cristão deveria observar essas coisas que a gente está trazendo aqui, mas a gente fala como vive o nazareno porque a nossa denominação, a nossa tradição doutrinária faz questão de colocar num documento aquilo que é a expectativa da palavra de Deus para as nossas vidas, ok? Então, na primeira parte falamos de várias coisas que o manual traz que nós devemos fazer enquanto nazarenos. Agora, nós vamos falar sobre aquilo que devemos evitar. E o texto ele começa dizendo o seguinte: evitando o mal de toda espécie. Ou seja, o cristão nazareno é aquele que entende aquilo que o apóstolo Paulo escreveu, de que nós não podemos vencer o mal com o mal, mas com o bem, praticando o bem e evitando o mal. Então, o nazareno, ele sabe qual é o grande problema do mundo. Eu fiz uma postagem hoje que falava sobre isso no meu Instagram. Eu coloquei lá, que eu acredito em maldição hereditária. Fiz isso para chamar a atenção, obviamente. Eu coloquei no post: a única maldição hereditária que existe é o pecado. Ela foi herdada de um só homem, que é Adão. E ela foi quebrada por Cristo na cruz do Calvário. É esse tipo de maldição hereditária que eu creio, porque nós sabemos, queridos, que tudo que há de errado, desajustado, todo problema tem uma raiz do pecado. Toda desgraça que o mundo tem experimentado, toda frustração, toda miséria, tudo aquilo que de ruim você pode observar nesse mundo, não tem a ver com os governos, com qualquer problema secundário. A origem é o pecado. E aí, o pacto de caráter cristão, na página 27, ele diz: evitando o mal de toda espécie, incluindo. Ou seja, há o mal no sentido geral, mas aqui nessa parte do manual ele enfatiza alguns pontos. E qual o primeiro ponto? Evitando o mal de toda espécie, incluindo, número 1, tomar o nome de Deus em vão. Estivemos domingo lá em Jaboatão e eu tive a oportunidade de explicar na palavra ali que nós demos o que significa tomar o nome de Deus em vão. Não é apenas ter consideração pelo nome de Deus, mas viver de modo digno do Deus que nós dizemos pertencer. É ter uma vida de acordo com aquilo que espera o Deus que nós dizemos ser o nosso Deus. Portar o nome de Deus tem a ver com aquilo que a Bíblia muitas vezes faz ao dizer Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ou seja, esses homens que são referenciados ao nome de Deus, eles são chamados de portadores desse nome. E nós também somos chamados a portar o nome de Deus, tendo uma vida que é condizente, que é de acordo com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós ensinamos, com aquilo que nós falamos em toda parte. E esse mandamento está em Êxodo, capítulo 20, versículo 7, mas também essa ideia é apresentada em Levítico 19, 12. E eu quero ler com vocês, se você puder abrir aí na sua Bíblia, Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versículo 12. Diz assim: sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Às vezes, no contexto em que Tiago escreveu essa carta, havia esse costume, até hoje, na verdade, as pessoas dizerem juro por Deus, Ou seja, e muitas vezes isso associado a uma falsa intenção de fazer algo, a um falso desejo de cumprir um combinado. Ou seja, nós devemos ter zelo pelo nome do Senhor, nós devemos ter cuidado
temor no nosso coração quando falamos do nome do nosso Deus. Claro que Deus é um título, mas o Deus dos cristãos, o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, né, assim como o seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo, eles devem, a Santíssima Trindade, ela deve ser tratada com honra. É por isso que você deve ter cuidado quando você consome, às vezes, conteúdo na internet ou nas conversas, que às vezes brincam demais com o nome de Deus, que às vezes fazem chacota demais com coisas que devem ser consideradas com zelo. Mas entenda, há esse aspecto, essa dimensão do não tomar o nome de Deus em vão, que envolve a nossa vida prática. Nós devemos ter zelo pelo nome de Deus nas nossas conversas, com certeza. Devemos ter respeito pelo Senhor naquilo que nós falamos, com certeza. Mas todo o zelo das palavras, ele pode se perder quando a nossa vida é uma vida sem temor a Deus, quando a nossa vida é uma vida sem zelo. Então nós devemos ter cuidado com essas duas coisas. Não tomar o nome de Deus em vão, no sentido da nossa conversa, não associar o nome de Deus àquilo que é ruim, àquilo que é mal, àquilo que é pecaminoso, porque Deus não se agrada dessas coisas, mas também não viver de um modo contrário àquilo que a palavra de Deus prega e querer associar o nosso nome, associar aquilo que nós somos a Deus, se não temos procurado viver em santidade. Amém? Deu para entender essa primeira parte? Ele diz aqui no segundo ponto, outra coisa que os cristãos nazarenos eles devem evitar, diz assim: profanar o dia do Senhor, participando em atividades seculares desnecessárias, entregando-se a práticas que violam a sua santidade. Ou seja, a segunda coisa que o nosso manual, baseado na palavra, nos leva a perceber é que há um dia em que o povo de Deus separa para o descanso e para a adoração a Deus. Que dia é esse, pastor? Né? Talvez você já tenha ouvido falar que esse dia é o sábado. De fato, na antiga aliança, quando Deus, desde o princípio, na verdade, criou todas as coisas, Ele estabeleceu um dia de descanso. A Bíblia diz que Deus santificou o sétimo dia e o abençoou, após descansar de todas as obras dos 6 dias de criação. Esse princípio está desde o Gênesis, o princípio do descanso, o princípio do cessar as atividades. Claro que Deus, queridos, não cansou naquele momento. Deus não ficou cansado de criar todas as coisas. A Bíblia deixa muito claro que Deus não se cansa nem se fadiga. Aquele descansar de Deus tem a ver com desfrutar, deleitar-se, se agradar e regozijar com toda a criação que Ele havia acabado de terminar. Mas nós entendemos que com o advento, com a chegada de Jesus Cristo, sua morte e sua ressurreição, esse princípio, ele ganha um novo dia de execução, que é o domingo. Por que, pastor, o domingo? Primeiro, porque no domingo, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou dos mortos. Segundo, porque a igreja já no seu princípio, ela entendeu esse novo significado, esse novo dia de celebração, e ela começou a praticar o domingo como esse dia de descanso e de adoração a Deus. Eu quero que você abra comigo o texto de Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Vamos ler o versículo 7. Lucas está narrando aqui o ministério do apóstolo Paulo, está narrando aqui, como sabemos, aquilo que Paulo fez ao longo de suas viagens missionárias. E veja o que é narrado aqui. Olha o que diz o versículo 7, Atos capítulo 20, versículo 7. Veja o que diz: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Ou seja, aquela igreja
que estava ali reunida naquela localidade em que Paulo pregou. Esse é aquele episódio de Eutico, em que ele, né, dorme enquanto Paulo está pregando. No longo discurso de Paulo, ele acaba caindo, né, ali da janela, e Paulo, usado por Deus, né, ora, e aquele rapaz é ressuscitado. Mas o que é que estava sendo mencionado aqui? Que havia já na igreja dos apóstolos a prática de se reunir para adorar a Deus, ouvir a ministração da palavra no domingo, no primeiro dia da semana. Então, talvez você vai ver às vezes um sabatista questionando, porque o sábado é o dia de descanso, mas o que nós vemos ao longo da Escritura claramente é que o dia do Senhor ganhou esse novo significado a partir da ressurreição de Cristo. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, é dito que João teve a visão lá na ilha de Patmos no dia do Senhor, não uma referência a esse dia do domingo. Então nós, queridos, entendemos que domingo é o dia do Senhor. E o nosso manual, ele orienta a não gastarmos esse dia que deveria ser de descanso, de contemplação, de a adoração a Deus, de cessar as atividades. Nós não deveríamos gastar esse tempo com atividades desnecessárias, atividades seculares ele coloca aqui, e entregando-se a práticas que violam a santidade, não apenas do Senhor, mas também desse dia. Esse dia é um dia separado de fato. Santo aqui, entenda que o dia do domingo ele é santo, no sentido que ele é separado para um propósito. Então, você diz, pastor, mas e como é que fica o sustento da casa? Como é que fica? Eu preciso trabalhar no domingo. Eu sei que há realidades em que a pessoa precisa, para sustentar a sua casa, pegar um trabalho em que domingo sim, domingo não, ou em alguma realidade ele vai trabalhar o domingo. Mas ele deve orar a Deus, porque entendendo esse princípio que nós estamos trazendo aqui, ele deve orar, essa pessoa deve orar a Deus pedindo para que apareça uma oportunidade de trabalho em que ele não precise trabalhar no domingo, em que ele não precise sacrificar esse dia de descanso e quebrar esse princípio. É claro que Deus não quer que a gente passe fome para cumprir um determinado princípio. Há sempre valores dentro daquilo que nós vivenciamos na prática cristã. Há o princípio do domingo, com certeza. Deus quer que sua família passe fome. Se a única forma de você sustentar a sua família é tendo um trabalho no domingo, tudo bem. Mas ore a Deus, e na primeira oportunidade que aparecer um trabalho que você não precisa trabalhar o domingo, abrace, para que você possa vivenciar o dia do Senhor, para que você possa aproveitar o dia do Senhor. E nós aqui na igreja local, nós fazemos questão de ter nesse domingo, nesse dia do Senhor, apenas um culto, para que ele seja não apenas um dia de adoração, mas também um dia de descanso. Cessar as atividades, aquietar a mente. Quando Deus instituiu o dia do descanso como mandamento para o seu povo, eles disseram, não trabalhem nesse dia, cessem o trabalho de vocês, porque o descanso, meus queridos, obedecer ao mandamento do descanso é confiar na provisão de Deus. Quando obedecemos a esse mandamento do descanso, nós estamos confiando no cuidado, na provisão, no sustento de Deus para as nossas vidas e para a nossa casa. Hoje vivemos uma cultura que supervaloriza o trabalho que desgasta até a última gota da sua alma. A pessoa diz, que pessoa trabalhadora. Mas os cristãos, eles entendem que há equilíbrio na forma de conduzir a nossa vida. E esse equilíbrio passa por descansar. Jesus disse, e é uma das passagens que é mencionada aqui no manual, nessa porção do texto, é que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ou seja, Deus criou o princípio do descanso, e aí Jesus diz logo em seguida, né? O Messias, Cristo é o Senhor do sábado. O descanso, ele foi criado por Deus para beneficiar o homem. Nós não podemos também transformar o dia do descanso em algo que vai fazer mal ao homem, como faziam os religiosos da época de Jesus. Eles usavam o sábado para justificar coisas que feriam o amor ao próximo, feriam o mandamento do amor. Nós não podemos usar o princípio do descanso, mesmo nessa nova aliança que nós temos o domingo como dia do Senhor, nós não podemos usá-lo como pretexto para não amar o próximo, de modo prático, como faziam os judeus, questionando, por exemplo, aquele homem paralítico que foi curado no sábado, ou o próprio Jesus por fazer uma boa ação no sábado. É lícito no dia do descanso você fazer a vontade de Deus, obedecer à vontade do Senhor, ser generoso, ser
amoroso com outras pessoas de um modo prático, mas evite coisas que vão só trazer mais carga de cansaço para a sua vida. Evite essas atividades seculares desnecessárias, coisas que não agregam, né, a vontade de Deus às nossas vidas, coisas que não edificam, coisas que são apenas futilidade. É essa a orientação do manual. Ok? Há aqui uma outra. Eu quero ler ainda um texto com vocês, de Isaías capítulo 58, antes de nós passarmos para o próximo tópico. Isaías capítulo 58. É um texto que trata do sábado, da prática do sábado, mas que se aplica, como já dissemos, na nova aliança. O domingo, ele ganha esse status de dia do Senhor, ele é praticado pela igreja primitiva, lá em Atos, como vimos, ele é vivido, ele é ressignificado, né, pelos cristãos, e passa o domingo a ser o dia do Senhor. Mas aqui temos essa ideia do princípio, mesmo que você vai ler aí sábado, mas entenda isso a partir do dia do descanso, a partir do dia do Senhor, o domingo. Isaías 58, versículos 13 e 14. Olha que coisa maravilhosa que diz o texto aqui. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó seu pai. É o Senhor quem fala. Então aqui o Senhor está dizendo: olha, guarde esse princípio do descanso, guarde esse princípio de um dia separado para adoração, de um dia separado para cultuar ao Senhor, de um dia separado. Claro, queridos, nossa vida é um culto a Deus, nós podemos adorar a Deus, devemos, todos os dias, mas essa ideia do primeiro dia como a primícia da nossa adoração precisa estar em nosso coração. Amém? Vamos para o próximo tópico que o nosso manual traz aqui. Outra coisa que deve ser evitada pelo cristão nazareno: praticar a imoralidade sexual, tal como relações pré-matrimoniais ou extramatrimoniais, ou relações do mesmo sexo, perversões de qualquer forma, frouxidão e conduta imprópria. E aqui ele traz várias passagens. Aqui a igreja nazarena ela reafirma que a ética sexual bíblica é o casamento entre um homem, uma mulher e o sexo sendo feito para este ambiente. Então a igreja nazarena ela se coloca contra tudo aquilo que foge dessa ética escriturística, e temos algumas passagens que enfatizam essa ética bíblica. Por exemplo, Gênesis capítulo 19, versículo 41, Êxodo 20, 14, Levítico 18, 22, e também o capítulo 20, versículo 13, Mateus 5, 27 a 32, Romanos 1, 26 a 27, 1 Coríntios 6, 9 a 11, Gálatas 5, 19, 1 Tessalonicenses 4, 3 a 7, 1 Timóteo 1, 10. Eu quero ler com vocês alguns desses textos. Vamos abrir em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículos 27 a 32.
Olha o que diz o texto: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Ou seja, o que Jesus está dizendo não está defendendo a mutilação, ele está dizendo: seja radical em favor da pureza, seja radical para obedecer à vontade do Senhor. Prefira qualquer outra, prefira a radicalidade em favor da pureza do que a frouxidão, né? O manual traz essa expressão frouxidão. O que é frouxidão? É nessa área da pureza sexual, da moral sexual, da ética sexual bíblica, você ser relaxado, achar que tudo é bobagem, achar que não tem nada a ver. Então há coisas nessa área da ética sexual que exigem de nós firmeza, radicalidade na luta contra o pecado, na luta contra a imoralidade. Então, quando falamos sobre conduta imprópria, não é apenas a conduta do que diz respeito o agir de um modo geral, mas é o olhar, é o pensamento, é cuidar dos nossos sentimentos, cuidar da forma como nós avaliamos as pessoas, como nos dirigimos às pessoas. Então, há muitas coisas que são impróprias para o cristão, e a nossa postura deve ser de alerta, deve ser de vigilância, não de ser relapso, assiste qualquer coisa, consome qualquer coisa, está tudo certo, está tudo bem. Não, o cristão, especialmente o cristão nazareno, ele está alerta em relação a essas coisas. Eu quero ler também com você o texto de Romanos, versículo 1, 26 a 27. Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27. Amém? Diz assim o texto da palavra do Senhor: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. O que o apóstolo Paulo está tratando aqui no capítulo 1 é a ira de Deus contra toda a humanidade, e ele coloca esse desvio da humanidade geral entre essas muitas coisas que a humanidade fez, a ética sexual desvirtuada, a ética sexual longe daquele padrão que foi estabelecido primeiramente pelo Senhor. Eu sei que quando nós falamos sobre isso, queridos, sobre a ética sexual, tocamos em questões muito polêmicas dos nossos dias, e a igreja ela é pressionada de todos os lados. Quando nós colocamos tudo isso aqui, é importante frisar que isso é esperado do cristão nazareno. E que na convivência social tem pessoas que não são nazarenas, sim ou não? Esse é um estilo de vida que nós escolhemos. Nós não podemos obrigar as pessoas a viver o padrão de vida que nós entendemos que é o padrão da Escritura. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Nós devemos ter respeito. Entenda, respeito é diferente de aceitação, de concordância. Devemos ter respeito por quem não vive esses padrões, assim como o nosso ético, o nosso padrão deve ser respeitado também por quem não vive na convivência social. Mas, falando daqueles que se achegam à nossa comunidade de fé e que muitas vezes lutam contra a questão da atração homoafetiva, ou que lutam muitas vezes contra o pecado sexual de um modo geral, da imoralidade de um modo geral. A gente deve acolher essas pessoas, devemos amar, discipular e orientá-las em Cristo Jesus com todo o amor. A igreja às vezes ela falha em não entender que aquele que chega, ele chega com lutas.
E infelizmente a igreja ela trata desnivelado o pecado sexual. O pecado sexual ele é totalmente acusado, apontado, enquanto outros pecados não são tratados. A igreja é o lugar em que todos aqueles que são pecadores arrependidos são acolhidos e são cuidados. Mas isso deve ser para todos os pecados. Não pode ter um pecado que a gente considera o pior de todos e só aponta, só julga e não trata nada, e os outros pecados a gente achar que está tudo bem. A igreja é o lugar onde pecadores arrependidos encontram redenção, encontram o agir do Senhor, encontram misericórdia de Deus. Amém? Uma coisa é o padrão que a Bíblia exige. Outra coisa são aqueles que chegam com as suas lutas e precisam de arrependimento, de graça, de discipulado, de orientação, de cuidado, de amor por parte de cada um de nós que servimos a Deus. Amém? Eu quero ler um outro texto com você também, que está lá em 1 Coríntios capítulo 6. Abra comigo nessa passagem. Primeira Coríntios capítulo 6. Eu quero ler a partir do versículo 9. 1 Coríntios 6, a partir do versículo 9. Vocês não sabem que os perversos, diz o texto, não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Mas assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. E aí Paulo diz, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Ou seja, Paulo está dizendo que o cristão ele tem uma ética sexual própria, porque ele entende que este corpo, cada membro deste corpo que nós temos, pertence a Deus. Que o Espírito Santo ele habita neste templo que é o nosso corpo, neste santuário que é o nosso corpo. Então, em última instância, nós temos uma ética sexual, nós temos uma série de expectativas na área sexual, e nós evitamos aquilo que chamamos de imoralidade sexual, porque entendemos que o nosso corpo ele é a habitação de Deus através do Espírito Santo. Por fim, eu quero ler com você 1 Tessalonicenses, um pouquinho mais à frente, capítulo 4, versículos de 3 a 7. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 a 7. Amém? Olha o que diz o texto.
cada um saiba, a partir do 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão dos desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, veja que coisa importante. Neste assunto, que assunto, pastor? Neste assunto da área sexual. Ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Olha que coisa interessante o apóstolo Paulo diz, e que cabe naquilo que o manual traz como conduta imprópria. Ele diz: ninguém nesse assunto se aproveite do seu irmão. É aquilo que a gente costuma chamar, quando a gente está conversando sobre essa área com os namorados da igreja, de defraudação. O cristão, ele não pode defraudar outra pessoa, levar outra pessoa a uma conduta imprópria. Então, nós devemos observar, queridos, todas essas coisas na ética sexual. Isso tem muitas aplicações. Não diz respeito apenas ao ato sexual em si, diz respeito a conversas, diz respeito àquilo que nós consumimos, aquilo que é produzido muitas vezes na mídia em geral, é extremamente sexualizado. A gente deve se posicionar contra isso, né, contra aquilo que é extremamente sexualizado. Como eu disse, as conversas, as brincadeiras muitas vezes, né, e todos nós devemos estar vigilantes para não estar favorecendo coisas que são impróprias à santidade cristã. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos? Em nome de Jesus. Lembrando, queridos, quando falamos sobre a prática cristã, nós não estamos pregando moralismo. A gente sempre diz: fiel é o que nos chama, o qual também o fará. Essa vida de santidade, essa vida de separação, essa vida de pureza, ela só é possível de ser vivida não pela nossa força, mas pela graça de Deus, pelo agir do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por essa noite. Queremos te agradecer, ó Deus, pela elucidação da tua palavra e pelo desafio que ela nos faz, ó Deus, em primeiro lugar, a não tomar o nome do Senhor em vão, ó Deus, a termos zelo pelo nome do Senhor, a termos, ó Deus, o teu nome em honra em tudo que nós fizermos, ó Pai. Que não sejamos achados como pessoas que professam que servem a Deus, mas na verdade a conduta, o caráter, a vida é de alguém que não honra o Senhor, ó Pai. Nós também oramos ao Senhor essa noite, pedindo, ó Deus, a tua graça, para que possamos, ó Deus, zelar pelo dia do Senhor, não apenas o nome do Senhor, mas o dia do Senhor, ó Deus, seja honroso para nós. Nós possamos valorizar o domingo como um dia de adoração da tua igreja, como um dia de louvor do teu povo, ó Pai. Que o teu povo dirige louvores a ti, como um dia que o teu povo separa para adorar o Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que possamos priorizar como igreja o dia do domingo para a adoração e para o descanso, Pai. Nos faz, ó Deus, vigilantes a respeito da nossa conduta, ó Deus, para observarmos a pureza, a ética sexual, ó Deus, do Senhor, ó Deus. Sabemos que o sexo foi criado por Deus, é uma bênção do Senhor e foi criado para um ambiente específico, que é o ambiente do casamento. Ó Deus, que a nossa igreja possamos viver essa ética, ó Deus, com muito amor, acolhendo aqueles que têm lutas particulares nessa área, ó Deus, para que possamos ser uma igreja separada e pronta para obedecer a tua vontade em todo o tempo, Pai. Em nome de Jesus, continua nos despertando para viver a vontade do Senhor, continua nos dando a alegria em viver a vontade do Senhor hoje e sempre, Pai. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre você o Senhor erga o brilho de sua glória e te conceda a paz. Porque fiel é o que nos chama à santidade, e Ele o fará para a glória de Deus o Pai. E nós dizemos juntos: porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Deus abençoe sua vida, tenha um ótimo restante de semana em nome de Jesus.